Vivemos em tempos onde a fé precisa de raízes firmes, e para entender o poder da mensagem de Cristo, é preciso conhecer os homens que andaram com ele. Os apóstolos não foram escolhidos por acaso. Cada um traz uma história de fé, fraqueza e transformação que ecoa até os dias de hoje. Neste vídeo, vamos viajar pela história dos 12 homens que mudaram o mundo ao lado de Jesus. Homens comuns, com dúvidas, medos e falhas, mas chamados para um propósito eterno. E começamos com um dos mais intensos e transformados, Simão Pedro, o pescador impetuoso que se tornou a rocha da igreja. Assista até o fim e descubra como a vida desses homens pode inspirar a sua jornada com Cristo. Se esse conteúdo falar com o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de fé e se inscreva para caminhar conosco por essa jornada espiritual. Desde os primeiros séculos, a história dos apóstolos tem inspirado gerações de cristãos. Eles não foram apenas seguidores, foram colunas vivas da fé, testemunhas diretas de milagres e portadores de uma mensagem que atravessaria milênios. Neste vídeo, convidamos você a conhecer a vida desses homens transformados pela presença viva de Jesus. Prepare-se para mergulhar em jornadas de fé, medo, coragem e redenção. Cada apóstolo representa mais que um nome numa lista bíblica. Suas histórias são espelhos dos nossos próprios conflitos, dúvidas e buscas. Através de seus erros e acertos, somos levados a refletir sobre o que significa seguir Jesus de verdade. Neste conteúdo, não vamos apenas contar histórias. Vamos traduzir experiências espirituais em lições para os nossos dias. Que Deus fale com você agora, por meio dessas histórias eternas. Pedro, antes de ser chamado pelo Mestre, era apenas Simão, um pescador da Galileia. Homem simples, de palavras diretas e coração impetuoso. Jesus o viu não pelo que ele era, mas pelo que poderia se tornar. Quando disse, "Segue-me", iniciou-se uma transformação que mudaria a história da fé cristã. Pedro largou tudo, redes, barco, estabilidade, para seguir uma promessa invisível, mas poderosa. Foi Pedro quem deu os passos mais ousados e também os mais frágeis. Andou sobre as águas e afundou no medo. Prometeu fidelidade eterna e negou Jesus diante de uma serva. Seu temperamento impulsivo o tornava sincero e falível. Mas era exatamente essa transparência que Jesus valorizava. Pedro errava, mas errava tentando acertar. Sua fé era real, humana, em construção. Em um dos momentos mais sublimes, foi ele quem declarou, "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus então o chamou de pedra, e sobre essa pedra edificaria a sua igreja. Mas logo em seguida, Pedro tentou impedir o plano da cruz, e foi repreendido. "Afasta-te de mim, Satanás." Esse contraste mostra como Pedro vivia entre revelações divinas e fragilidades humanas. Durante a última ceia, ele prometeu nunca abandonar o Mestre. Horas depois, no pátio do sumo sacerdote, o canto do galo soava como uma sentença de vergonha. Pedro chorou amargamente. Sua queda foi pública, mas necessária. Ali começou a verdadeira conversão, porque só quem reconhece sua falha pode ser restaurado pela graça. Após a ressurreição, Jesus aparece a Pedro em particular. Em um reencontro à beira do mar, ao lado de um fogo semelhante ao da negação, Jesus pergunta 3 vezes, "Tu me amas?" E por 3 vezes, Pedro responde. Não com arrogância, mas com humildade. A restauração foi completa. A missão foi clara: apacenta as minhas ovelhas. Cheio do Espírito Santo, Pedro se levanta em Pentecostes. Aquele que antes tremia diante de uma serva, agora prega com ousadia diante de multidões. 3.000 almas se convertem em um só dia. Sua voz, antes trêmula, agora carrega o peso da autoridade celestial. O pescador tornou-se pescador de homens, cumprindo a profecia do Mestre.
Pedro liderou a igreja primitiva em Jerusalém, enfrentou o sinédrio, curou enfermos e ressuscitou mortos. Ele se tornou um pilar entre os discípulos, reconhecido por Paulo como uma das colunas da fé. Mesmo com autoridade, manteve o coração ensinável, aceitou correções e buscava sempre a direção do Espírito. Ao longo de sua vida apostólica, enfrentou prisões, perseguições e ameaças. Mas sua fé nunca mais vacilou. Pedro sabia em quem cria. Sabia que sua esperança não estava neste mundo. Em suas cartas, exortava os irmãos à perseverança, à santidade, ao amor. Seu coração pulsava pela glória de Cristo em cada crente. Já em idade avançada, Pedro enfrentou o martírio em Roma. Segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo por não se achar digno de morrer como seu Senhor. Sua morte selou uma vida inteira de entrega. Aquele pescador impulsivo tornou-se exemplo de fidelidade, humildade e coragem até o fim. Pedro nos ensina que não há queda que a graça não possa redimir, que o amor de Cristo é mais forte que nossos erros. E que, apesar das falhas, podemos ser usados de forma poderosa no reino. Sua história é a de um homem que foi quebrado para ser moldado. Um testemunho vivo de que Deus transforma o comum em extraordinário. Se você chegou até aqui, saiba, foi um privilégio caminhar com você por essa jornada espiritual. A vida de Pedro nos mostra que Deus não escolhe os perfeitos, mas os dispostos. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar do poder da restauração. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda temos muito para aprender com os outros apóstolos. Cada um deles carrega uma história que ecoa nos nossos dias, como um chamado divino para viver com propósito. No próximo vídeo vamos conhecer André, o apóstolo que aprendeu que apresentar pessoas a Jesus é o maior dom de todos. Que tal continuar essa jornada conosco? Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Até o próximo capítulo dessa série. Paz e graça.